A gente vai estar falando hoje, eu já compartilhei aqui com vocês, na nossa aula de marketing, a gente vai estar falando sobre as forças de Porter. Nas aulas de marketing, a gente viu vários pontos importantes ao longo, principalmente das últimas aulas, que começam a falar de algum tipo de vantagem competitiva, de processos de diferenciação, né, estratégias de marketing e tudo mais. E as forças de Porter, elas são bastante interessantes a gente conhecer. Eu acabei adicionando ela aí em uma aula, porque ela está ligada exatamente com uma estratégia competitiva, tá, das organizações. Elas também são conhecidas como 5 forças de Porter, tá? E elas estão diretamente relacionadas à lucratividade das empresas. Então é importante a gente conhecê-las. Para sobreviver, as empresas têm de entender a concorrência e responder a elas, né? Assim, é natural que se olhe para os concorrentes e fique restrito em ideias, e eu coloquei aqui inovações, e ignore, aqui tá, escrevi errado, né? Escrevi ignorar, né? E ignore outras forças estratégicas. O que que acontece? Um dos pontos mais importantes quando a gente atua dentro da área de marketing é a gente ficar de olho no concorrente. Por que que a gente fica de olho no concorrente? Para a gente estar atento ao que o concorrente anda fazendo, né? O que ele está criando, o que ele está fazendo, como que ele está agindo, né? Para conseguir clientes. Então, as empresas, elas estão sempre aí na procura de novos clientes, procuram manter os seus clientes atuais também, pelo menos uma boa parte delas. Então, é natural que a concorrência ela é um dos pontos mais importantes quando vai se estudar o marketing. Tem várias coisas que a gente poderia falar sobre a concorrência e ela está ali é, como um ponto importante nesse aspecto, né, do estudo do marketing. E é claro que, como você sabe que a concorrência é algo muito importante, você sempre vai estar de olho no que pode estar passando com o concorrente. Se ele está promovendo algum tipo de evento, ele é, colocou ali cartazes de algum tipo de promoção, ele está fazendo uma espécie de pós-venda, pegando o cadastro dos clientes, ele criou algum evento em tal dia que ele levou é, o carrinho de algodão doce, bichinho, balão, não sei o quê. O que que ele está fazendo? Como ele está se comportando? E não só nesses aspectos, né? Você tem que ficar atento aos fornecedores dos seus concorrentes, ao movimento, é, se possível, a movimentação de vendas do concorrente. Então, tem várias coisas que tem que ficar atento. Então, você imagina aqui em São João uma loja, por exemplo, de calçados infantil, e você vai ver que outras lojas estão acompanhando o que acontece umas com as outras, tá bom? Dessa forma, sendo a concorrência algo muito importante dentro do marketing, é natural que muitas vezes as pessoas elas fiquem focadas nessa concorrência, tá? E esquecem delas próprias criarem e pensarem em novas maneiras, novas estratégias mercadológicas. Então você fica sempre olhando para o concorrente, mas quando você sempre está olhando para o concorrente, você sempre está um passo atrás do concorrente. Então você sempre está um passo atrás do concorrente. Então você tem que tomar cuidado para não se prender a isso, porque você deixa de exercer a criatividade, né? Você fica, é claro que tem que estar atento ao concorrente, mas você também tem que arriscar, você também tem que ousar e criar novas formas de deixar o seu produto atraente, captar a atenção do cliente, fidelizar o cliente que você já possui,
conquistar novos clientes, criar promoções adequadas, né, para você promover o seu produto, para você vender o estoque que está parado e tudo mais. Sendo assim, é importante que você não fique restrito apenas à observação do seu concorrente, tá? Procure ir além. E esse ir além é você estar envolvido no processo de inovação. A inovação é uma das mais importantes forças que existe dentro de um mercado, né? De uma economia de livre mercado. Por que que é importante? Porque as inovações elas estão sempre procurando resolver algum tipo de demanda, né? Seja por desejo, seja por necessidade, seja o que for. Então, as inovações estão sempre ali procurando satisfazer algum desejo ou necessidade e até mesmo produtos novos que o cliente nem sequer imaginou ainda. A empresa ela pode dar um passo adiante e trazer produtos interessantes. Você vê isso muito em algumas lojas, por exemplo, né, lojas de presente, essas lojas de design, né? Então você vai lá e você vê tipos diferentes de abajur, abridor de lata, relógios, né? É, porta-caneta, calculadoras. Você acaba achando objetos onde o ponto forte, inclusive, desse tipo de loja é justamente a criatividade, são as inovações, né? Então, é importante as empresas estarem atentas a essas questões, tá? E devido ao fato de você ficar centrado no concorrente, tá? Você acaba ignorando outras forças estratégicas que são muito importantes dentro do marketing. É necessário ter a percepção de forças competitivas mais amplas. Pode ajudar uma. Peraí, que eu acho que eu escrevi tudo errado. Tá. Eu não revisei o slide, mas dá para entender, tá bom? É necessário você ter a percepção de como as forças competitivas mais amplas podem ajudar uma organização a entender a estrutura de seu setor e desenvolver uma posição que seja mais lucrativa. E caramba, tá errado aqui. Espera que eu vou fazer questão de corrigir isso aqui. Espera aí, que também erro também tá demais, né? Entender? Beleza. Então tem coisa que não dá para aceitar também, tá muito zoado isso aqui. Voltando aqui, corrigir aqui já. É, Então, é necessário ter a percepção de outras forças competitivas mais amplas e como elas podem ajudar uma organização a entender a estrutura de seu setor e desenvolver uma posição que seja mais lucrativa e menos vulnerável a ataques. Ou seja, você acaba expandindo a sua percepção, estando atento a outras forças de competição no mercado, que muitas vezes não é tão óbvia quanto, por exemplo, a existência de uma concorrência, uma loja próxima à sua. E é importante que você entenda a estrutura do setor, só que cada tipo de mercado ele tem características próprias. Existem mercados muito similares, mas existem mercados muito diferentes, tá? E é extremamente importante procurar conhecer a estrutura do mercado. Então, por que que é importante você entender de outras forças competitivas? Porque ela vai te ajudar a desenvolver uma posição melhor dentro daquele mercado, né? Buscando fazer com que a organização que você está cuidando, ou a sua empresa, o que for, ela se torne mais lucrativa possível, tá? E menos vulnerável a ataques, né? Ataques dos concorrentes, né? Então, o concorrente, ele vai estar procurando da mesma forma que você, conquistar clientes, realizar vendas e tudo mais. Então, quando o cliente faz uma promoção interessante, ele faz uma promoção visando, né, aumentar as vendas, geralmente aumentar as vendas e tudo mais.
Mas, como você é concorrente dele, isso é percebido como um ataque à sua empresa e organização, tá bom? Existem 5 forças competitivas que, em conjunto, definem a estrutura de um setor, moldando a natureza concorrencial e influenciando muito a lucratividade. Tá? Então, as 5 forças competitivas, que são conhecidas como essas forças de Porter, tá? Que elas juntas, tá? Então, elas têm juntas ali, elas dizem muito sobre a estrutura de um setor, de um tipo de mercado. E ela influencia de forma significativa a concorrência e também a lucratividade de uma organização. Tá? Então, elas precisam ser analisadas com atenção. E para muitas pessoas, pode ser que tenham novidades aqui em relação a essas forças. As 5 forças de Porter, o que é importante saber sobre elas? Tá? A lucratividade de um setor ela está assentada sobre essas 5 forças competitivas. Ou seja, o lucro de um setor, né, de um mercado, ela está diretamente envolvido a essas 5 forças de Porter. Tá? E eu coloquei uma observação ali embaixo que isso vai variar de acordo com cada setor específico. E quais são essas 5 forças que a gente vai estar analisando? Primeiro, poder de barganha dos fornecedores. Eu só vou apresentar as 5 forças e depois eu vou disponibilizar mais 5 slides na sequência explicando cada uma delas. Tá? Então, uma das forças é o poder de barganha dos fornecedores. Tá? O que isso significa? Significa que os fornecedores têm poder dentro daquele mercado. E é claro que isso vai impactar na lucratividade da empresa. Segunda força é poder de barganha dos compradores. Aqui você tem o poder de barganha, né, na outra ponta. Não é de quem você está comprando, mas é para quem você está vendendo, que são os consumidores. E a gente vai ver o que significa esse poder de barganha dos compradores. A terceira força é a rivalidade entre os concorrentes atuais. Aqui a gente está lidando diretamente com a concorrência dentro do mercado. A quarta força de Porter é a ameaça de novos entrantes. O que isso significa? Significa que novas empresas vão se transformar em concorrentes. Então, é um mercado que vai receber novos concorrentes, tá? E sabemos que quanto mais concorrente você tem, né, mais você tende a ter uma dificuldade ali em gerenciar o seu negócio, né, obtendo lucratividade, procurando uma diferenciação. Então, essa questão de novos entrantes é importante também. E a quinta força de Porter está relacionado à ameaça de produtos ou serviços substitutos. Isso aqui é também uma força muito importante. Por quê? Porque você saber que tem algum tipo de produto, né, vamos considerar o produto no caso, que pode substituir o seu produto, então você tem que ficar muito atento, porque são substitutos, produtos substitutos, e isso significa que são produtos similares, né? Café, chá, o refrigerante ou suco, tá? Então tem os produtos substitutos, eles são uma ameaça importante que deve ser levada em consideração. Por quê? Porque é fácil você trocar um pelo outro, tá? E é claro que, olhando essas 5 forças, em alguns momentos eu vou destacar novamente a importância da gente estar falando da nossa aula que a gente falou sobre diferenciação, né?
vantagem competitiva, como que é importante a gente ficar atento a essas questões. Mesmo porque a diferenciação, ela vai procurar criar algum tipo de exclusividade e isso vai valorizar o produto, vai fidelizar o cliente, aquelas coisas que a gente já estudou, tá? Bom, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo. Então vamos seguir à frente aqui, em frente. Lembrando, antes de eu seguir, a lucratividade de um setor, ela está diretamente envolvida com essas 5 forças de Porter, tá? Vai variar de setor para setor, mas essas 5 forças, elas influenciam na lucratividade, tá? Então, tem que ficar atento a isso. A primeira força é o poder de barganha dos fornecedores. Quando que os fornecedores têm poder de barganha? Bom, nesse primeiro slide aqui, eu já estou colocando algumas coisas aqui, mas os próximos a gente vai tentar deduzir algumas coisas, né? O fornecedor ele tem poder de barganha quando há poucos fornecedores. Uma das ocasiões, né? Outra é quando eles controlam recursos escassos. Ou então quando há poucas matérias-primas, né? E está na mão de um ou outro fornecedor. Então, o que que acontece? Quando você tem, por exemplo, poucos fornecedores, fica difícil uma negociação. Por quê? Porque você não tem opções de compra, tá? Então, você quer comprar alguma coisa, então você tem uma, duas, e você encontra no máximo 3 lojas na região toda, a uma distância de até 100 quilômetros. Então, há poucos fornecedores, né? E você vai negociar nas condições do fornecedor, tá? Então, quando há poucos fornecedores, eles sabem que você não tem de quem comprar, então eles têm um controle maior do negócio, inclusive do preço, tá? Que eu coloquei até como resultado aqui. O resultado é que o fornecedor vende o seu produto ou serviço, inclusive matéria-prima, com um preço mais alto, né? E isso afeta a lucratividade de uma organização. O fornecedor, aqui a ideia é similar à de um monopólio, né? Ou oligopólio, no qual as empresas elas trabalham com uma margem de lucro maior, tá? Por que que é mais fácil? Porque quando você tem muitas empresas fornecendo o mesmo produto, a briga pelo cliente, pelo preço, então os preços são muito baixos, aí eles vão diferenciar condições de pagamento, formas de entrega, algum tipo de produto que apenas um ou outro fornece. Então, começa a ficar mais fácil, mas quando você tem poucos fornecedores, a questão complica. E a gente está colocando isso na visão de que você é um empreendedor, por exemplo. Você é obrigado a comprar de um ou outro fornecedor. Ele vai ter uma lucratividade maior. E isso vai afetar a sua lucratividade. Por quê? Porque você vai estar pagando um valor alto para o seu fornecedor, tá? Então, é isso que quer dizer essa força de Porter. E um exemplo interessante, que eu até coloquei ali em cima, é da OPEP. A OPEP, ela é uma organização de produtores de petróleo. Em determinado ano, deixa eu ver quando que, não sei se foi em 73, foi. Em 1973, teve o primeiro choque do petróleo, né? Choque do petróleo devido a estresse, questões políticas na região e tudo mais, com Israel, Estados Unidos e tudo mais. Os produtores de petróleo, eles têm uma organização, né? E eles controlam a quantidade de petróleo que eles ofertam no mundo. Então você tem ali a Arábia Saudita, o Irã, se eu não me engano, a Venezuela também
fazia parte ou faz ainda, não sei. Então você tem o Kuwait, você tem alguns países ali que são grandes produtores de petróleo. Eles reuniram lá e falaram, olha, decidiram aumentar o preço do petróleo em 4 vezes. Em 4 vezes. Então, de repente, o preço do petróleo foi multiplicado por 4. Aumentou lá absurdamente, tá? Então, isso é um exemplo interessante que mostra o poder de barganha dos fornecedores. Inclusive, isso teve reflexos no mundo todo, né? Porque o petróleo é um recurso extremamente importante, né? Como combustíveis, na indústria, né? Serve para tudo praticamente. Você pega o petróleo, você transforma, tem alguns tipos de gás que se extrai dali, o que sobra do petróleo ainda serve, qualquer coisa do petróleo se aproveita, qualquer coisa. Entendeu? Então você usa ali para o asfalto, você tem diferentes tipos de combustível, diesel, a gasolina, você consegue fazer óleos em geral. E por aí vai. Então, imagina isso para a indústria do mundo todo que utiliza esse recurso, fabricação de plástico e por aí vai. E é claro que isso gerou impactos no mundo todo, inclusive no Brasil. Tá? É, esse poder de barganha dos fornecedores é tranquilo de entender. O segundo poder de barganha é por parte dos compradores. Tá? Então, agora, quem tem poder concentrado na mão de decisão os seus clientes, são os compradores, vamos colocar assim. Quando que ocorre essa situação? Essa situação vai ocorrer quando há poucos consumidores. Uma das ocasiões, tá? Então eu coloquei algumas aqui. Quando você tem poucos clientes, poucos consumidores, né, eles têm um poder de barganha interessante. É claro que você imagine que situação. Você imagina que você vende algum tipo de tecnologia ou de equipamento e que no Brasil há apenas 3 clientes no país inteiro. Então, vamos supor que tem uma empresa italiana que fabrica máquinas de altíssima tecnologia médica, né? E no Brasil você vai encontrar 3 clientes apenas, né? Vamos supor que é o governo federal, você vai ter é, uma rede de hospitais privada e uma outra rede concorrente. Estou dando um exemplo, tá? Então, esse equipamento custa aí na casa de muitos milhões de reais e você só tem 3 clientes potenciais no Brasil de imediato. E aí, como você tem poucos clientes, né? Você vai ter que lidar com mais cuidado nesse processo de venda, né? Eles vão poder aí estar exigindo algumas coisas, tá? Porque, olha, eu sei que se eu recusar a venda, ele vai tentar vender só para mais 2. Então, ele vai tentar, de qualquer forma, tentar me convencer a comprar. A empresa vai se esforçar nesse ponto. Então, uma das opções que pode ocorrer esse poder, ou uma combinação de opções, é quando você vai ter poucos consumidores. Quando há compras em grandes quantidades, também você está esticando aí a influência e o poder de negociação para o lado dos consumidores, compradores. Então, você imagina que há uma diferença bastante significativa no volume de coisas que você compra. Tá? Então, é, se você for num distribuidor e for lá e comprar assim, olha, eu quero comprar, sei lá, 30 latas de cerveja, né? Comprar uns fardinhos aqui vai dar umas 30 latas. Estou chutando um valor aí, tá? Tudo bem, ele vai te dar um valor X aí que vai ser cada lata. Agora, você imagina um supermercado chegar lá e falar assim, olha, eu quero 6.000 latas, entendeu? Isso dá um poder muito grande para quem está comprando, porque isso significa uma grande venda, tá? Então, isso é importante ter em mente.
E quando tem essas grandes vendas, é claro que o vendedor tem que estar atento a isso. Ele é um cliente mais importante que vai ter um impacto financeiro significativo na empresa. Então, essas compras em grandes quantidades também vão fortalecer o lado do comprador. Meu pai trabalha como representante comercial, né, representante de vendas, trabalhou por muitos anos, e algumas vezes quando ele encontra algum cliente grande, né, ele vende para clientes praticamente de qualquer tamanho, né, qualquer volume de compras, né? Então tem compras desde compras menores aí até compras muito grandes. E quando a compra é muito grande, ele tem até uma certa autonomia para estar negociando o preço. Aí o que que acontece? A compra chegou num volume muito grande, e aí o que que ele faz? Ele comunica o gerente dele. E aí eles retornam em outra ocasião, né? Por exemplo, na próxima semana, com o gerente da empresa, né? O gerente responsável ali pela produção e pelas vendas. Ele tem os números mais precisos dos custos da empresa e sabe até quando ele pode oferecer o valor do produto, tá? Então, ou seja, o comprador, ele tem condição de pedir preços melhores quando ele está comprando em maior quantidade. Quando a troca por um concorrente é fácil ou de baixo custo, também isso gera um poder na mão do comprador, tá? Porque, para mim, tanto faz comprar aqui ou ali. Para o cliente, se não for difícil ele trocar você pelo concorrente, isso mais uma vez vai puxar o poder na hora da negociação para o lado do cliente. Entrou na sua loja, beleza, você sabe que ele vai continuar andando ali e vai achar outras, né? Então, isso faz com que o comprador ele tenha ali um lado mais favorável na hora da negociação. Você sabe disso. E também quando há produtos muito substitutos. Esses substitutos vai ser o último slide, mas ele já aparece aqui também, tá? Então, o cliente ele pode simplesmente optar por um produto similar ao seu. Então, você vê que tem bastante ocasiões aí em que o poder de barganha vai para os compradores. E hoje é muito fácil você tem muito esse poder também pelo fato de você ter acesso à internet, né? Então você pode comprar coisas aí de qualquer lugar do mundo, praticamente. Você entra em alguns sites aí e você acha produto que vende praticamente qualquer lugar. Então isso também é muito positivo para o cliente, tá? Mas isso é um aspecto que vai mais para a aula de vendas um pouco. É, qual que é o resultado desse poder de barganha por parte dos compradores? É que eles podem exigir preços menores, ou talvez condições de pagamento melhores, ou talvez algum tipo de exclusividade, ou talvez algum tipo de brinde, ou talvez um atendimento diferenciado, tá? E é claro que isso diminui a lucratividade da organização quando o cliente ele tem esse poder. E aí que é interessante a gente linkar isso com aulas passadas, porque a diferenciação ela vem justamente tentando é, trazer essa força competitiva para a loja, né? Então você tem um produto exclusivo e tudo mais, aí você tenta retirar um pouco desse poder de barganha do comprador. Você tenta puxar um pouco mais a negociação para ser favorável ao seu estabelecimento comercial. E uma loja que não inova, uma loja que, que não é bem gerida, ela tem dificuldades. Por quê? Porque o consumidor ele pode estar assim muito favorecido na compra. Então ele chega lá, ele pode trocar pelo concorrente, ele pode trocar pelo um produto similar, ele
ele pode fazer muitas coisas lá, né? Tomar a liberdade, exigir um bom atendimento. Ele não está muito preocupado, não. Então, dependendo do tipo do negócio, é uma ameaça mais séria. Mas em todas essas cinco forças, lembrando, elas afetam a lucratividade de um setor. Então, o setor que você atua, trabalha ou pretende trabalhar, você precisa analisar essas forças individualmente, tá? Porque você fazendo uma análise, uma pré-análise dessas cinco forças, você já consegue ter uma ideia da lucratividade. Não vai no chute, não. Não vai no chute. Não vai em material que às vezes você acha em revista. Não, porque a lucratividade de tanto. É muito complicado, porque você olha, por exemplo, na revista que fala que a lucratividade de uma floricultura é de tantos por cento e você consegue lucros de não sei quantos e tal. Só que assim, onde que foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa foi feita é, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, não sei nem onde. Tá, mas eu quero saber uma floricultura no meio do Mato Grosso, né? Mato Grosso é outra região, então você tem que estar atento a esses detalhes também, tá? Então toda vez que isso existe também, essas informações às vezes a gente acha, então tem que ficar bastante atento a isso, porque por causa das especificidades de cada tipo de comércio e também relacionado ao lugar. A terceira força de Porter está relacionada à rivalidade entre os concorrentes atuais. E aí tem umas informações importantes a falar sobre isso, tá? Essa força de Porter relacionada à concorrência, né, essa rivalidade, ela é a que mais determina, de modo geral, tá? Segundo Porter, ela é a que pode, porque isso vai depender do setor, ele já deixa claro. Ela pode ser mais determinante tanto em relação a essa competitividade, ou seja, uma concorrência mais light ou mais pesada, quanto à lucratividade de um setor. Então, vamos analisar aqui. E quando que ocorre essa situação? Bom, você vai estar em uma situação de rivalidade com os concorrentes se houver muitos concorrentes. Isso é o primeiro ponto, tá? Se os produtos não forem diferenciados, isso vai ser um problema também, tá? Porque o que você tem a oferecer não tem nada demais que faça o cliente fazer questão de comprar com você, tá? E também isso pode ocorrer quando é, o seu produto ou serviço puder ser facilmente substituído. Substituído apareceu outra vez porque é, é uma outra força muito importante, tá? A gente vai ver no último slide. Mas olha só, essa rivalidade, primeira questão é a quantidade de pessoas. Então você imagina, desculpa, de pessoas não, a quantidade de concorrentes. Você imagina, por exemplo, que você vai viajar para uma cidade turística. Ah, vou fazer uma viagem internacional num lugar bonito. Eu vou conhecer a cidade de Nova York, por exemplo. Nova York é uma cidade grande, né? Mais ou menos do tamanho de São Paulo. É uma cidade famosa, tem coisas únicas lá, exclusivas, que você só vai encontrar lá, tá? Uma cidade muito bonita, uma cidade turística, uma cidade de importância financeira, econômica, política e tudo mais. E lá é um lugar que você vai encontrar muitos hotéis, porque é uma cidade que recebe uma quantidade muito grande de turistas todos os dias. Então, por exemplo, se você for dar uma volta agora, 9:30 da noite, em Nova York,
Se você for, por exemplo, em pontos turísticos, claro, como a Times Square, você vai e andar naquela rua toda, você vai andar por uma rua lotada de turistas. Lotada. E isso pode ser terça, quarta, qualquer dia, tá? À tarde, de manhã, à noite. Então, lotada de gente. Então, vai ter um cara tocando violão, de chapéu, e fazendo uma graça, vai ter um cara vestido de Batman. Então, são pessoas que ganham a vida ali tirando foto, agradando os turistas. É uma cidade que tem muitos hotéis e ali a concorrência nesse setor é muito forte. Se tem uma concorrência muito forte, como esse exemplo que eu citei, há uma pressão para diminuir a lucratividade. Porque quando você entrar, por exemplo, para procurar um hotel, você vai achar uma quantidade muito grande de hotéis. Você vai achar hotéis para todos os cantos. Você pode até escolher qual lugar você vai querer, se é mais perto de um lugar ou outro e tudo mais, né? E aí entra serviços, se tem algum tipo de serviço exclusivo. E os hotéis, é claro, eles sabendo dessa questão, eles vão tentar procurar se diferenciar. Você vai achar hotéis também de todos os tipos de estrela, né? Então, hotéis aí muito chiques para um público de alto padrão, hotéis um pouco mais simples, mas muito bons, hotéis bons, então você vai ter vários níveis. Até você pode até achar lugares muito baratos para você hospedar, tá? Só que aí você vai achar do outro lado do rio, você vai ter que pegar metrô, você vai ter que pegar táxi, vai ter que pegar busão, mas você também consegue achar lugares mais baratos. Sabendo disso, a rede hoteleira, o que que ela vai fazer? Sabendo que não que preço é uma coisa complicada, porque se você tem, sei lá, 317 hotéis 3 estrelas, é, um pouco a mais que você cobra, isso já te tira do páreo na hora de vender. Então, eles vão procurar criar alguma coisa exclusiva. Aí que entra a questão da diferenciação. Então, o hotel vai servir o quê? Ah, de manhã ele vai servir tal coisa. Tá, mas que mais? Ah, esse hotel oferece uma van que te busca no aeroporto ou que te leva em pontos turísticos. Esse hotel, ele contratou um guia turístico que vai poder orientar e tirar as dúvidas dos turistas. Ah, não, já tive uma ideia. Esse hotel vai contratar um brasileiro que fala inglês, né? Muito bem. E aí, como ele recebe muitos brasileiros, porque o diferencial desse hotel ele é voltado para turistas brasileiros, então esse guia aí vai ajudar as pessoas que tiverem dificuldade na comunicação ou, né, tiverem qualquer outro tipo de dúvida ali, ele pode interferir nessa situação. Então, tudo precisa ser pensado de um modo que você tente diferenciar. É claro que, como a gente viu, a diferenciação você pode até criar, mas a gente não sabe por quanto tempo a gente consegue manter. Algumas não tenha dúvida. Algumas, só o fato, por exemplo, de um hotel estar localizado em tal lugar, ele já é exclusivo. Ele já é exclusivo. Tem um hotel que fica numa esquina. Então, do lado esquerdo dele está o início do Central Park, na frente dele está o prédio da Apple, que é gigante, e do lado direito dele está a Quinta Avenida. Ele está na Quinta Avenida, né? Então, pronto, só de colocar aquele hotel naquele ponto, é claro que é um hotel, né? Parece um castelo, o negócio ali é um negócio top. Só dele estar ali, ele já tem um diferencial, mas mas existem muitos hotéis nesse nível lá, né? Então, a quantidade de concorrentes, elas tendem a afetar isso. Elas tendem a afetar a lucratividade. Por isso que é importante o marketing procurar valorizar aquilo que ele tem de melhor a oferecer, né? Porque muitas vezes você tem um bom serviço, mas você não está conseguindo convencer seu cliente de que aquilo vale ou que ele merecia pelo menos conhecer, tá? É, o resultado
como eu já adiantei, é que você vai ter dificuldade de ganhar participação no mercado. Por quê? Porque você tem muitos concorrentes. Como que você vai ganhar participação no mercado se esse mercado ele está dividido entre centenas de concorrentes ou dezenas de concorrentes? Então, é uma dificuldade grande quando você tem um número alto de concorrentes, tá? E, novamente, pressão por preços baixos. E aí, lembrando, você tem que saber muito bem qual tipo de público que você vai trabalhar, né? Então, no caso do exemplo que a gente pegou aqui, está utilizando para esse slide que são os hotéis, hotéis de 5 estrelas por aí, né? De um público de alta renda, eles não sofrem tanto com essa pressão de preço, tá? Eles não sofrem tanto. Então, eles conseguem tudo que é de luxo, tudo que é para rico, tá? Não há um sofrimento grande por causa de preço, tá? Então, quer comprar esse Mustang? Não. Quer comprar esse Lamborghini? Então é tantos centenas de milhares de reais. Não quer? Então tá bom, você pode escolher outro carro. Então, é- é, mudando-se o público, você também tem algumas diferenças aí. O quarto slide, antes de eu ir para o quarto slide, deixa eu ver se está tudo certo com vocês aqui. Beleza, todo mundo aqui. Voltando. É, quarta força de Porter. Se é um setor lucrativo, a gente está falando aqui de ameaça de novos entrantes. Então, o que que significa isso? Esse tipo de mercado é fácil entrar concorrente, sim ou não? Se é, não é, por que que não é, quanto de dinheiro, né? Você imagina, por exemplo, um banco. Amanhã eu vou resolver criar um banco. Você acha que é fácil criar um banco? Primeiro, já dá na canela, né? Fala assim, olha, para você começar, se você tem ideia e pretende montar um banco, então você já tem que ter no teu bolso, por exemplo, uns 40 milhões de reais. Começa por aí. Como são poucas pessoas que têm, então já elimina muita gente de montar um banco, tá? O banco, o setor bancário, inclusive, é um exemplo interessante aí da questão de novos entrantes, porque é difícil. É um setor blindado. É difícil você conseguir. Tem várias dificuldades, né? Uma delas é o volume de dinheiro. Se um setor é lucrativo e existem poucas barreiras de entrada, a concorrência vai crescer e os lucros cairão. Isso aqui é oferta e demanda, aula de economia, tá? Imagina que alguma coisa está dando lucro. O que que acontece? As pessoas vão querer produzir também, porque, opa, o João está ganhando, eu também quero ganhar. Então vai surgindo novos concorrentes, porque eles também estão querendo surfar na onda do lucro do teu produto. E é claro que à medida que eles forem chegando, há uma tendência de cair o lucro. Por quê? Vai aumentar a demanda. A demanda não, desculpa, vai aumentar a oferta. Aumentando a oferta, né? Você tem uma pressão para baixar os preços, você vai ter concorrente, então esse é um fator importante. Quando que ocorre é, ameaça de novos entrantes? A ameaça de novos entrantes, ela é alta quando o custo de entrar no negócio ele é baixo. O que que isso significa? Quanto mais barato for abrir um negócio, maior é a chance de novos concorrentes. Então, eu quero entrar no negócio em São João de venda de automóveis. Tá, o custo é alto? É. Então, é difícil você entrar nesse negócio na cidade. Você tem que ter um bom dinheiro. Tudo bem. Eu quero então entrar no negócio de venda de pipoca na praça. Custo é alto? Não. Já melhorou bastante. Já consigo comprar um carrinho, comprar panela de pressão, comprar uns saquinhos de pipoca, o sal.
uns saquinhos ali, já é muito mais fácil. Quanto mais fácil for você começar um negócio, em termos de, nesse caso, exclusivamente em termos financeiros, maior é a chance de concorrência, tá bom? Um ponto importante relacionado à ameaça de novos entrantes é relacionado à regulação estatal. Quando você tem pouca burocracia, baixa regulação estatal, é mais fácil você entrar e abrir um negócio e virar concorrente de alguém. Agora você imagina, vou abrir um banco. Você acha que basta ter dinheiro? Você acha que não existe uma dificuldade burocrática imensa? Claro que existe. Claro que existe. Lembrando que, imagina quantos negócios no Brasil são protegidos por lobbies políticos. O que que significa isso? Pessoas que têm bastante dinheiro e têm ali alguém no meio político, né? Estou falando principalmente legislativos que estão criando as leis e tudo mais. Então, às vezes, aparece um senador, um senador não, um deputado federal que pensou em uma nova lei. Por quê? Porque ele está tentando ajudar ali algum setor que beneficiou ele em algum momento. Isso pode acontecer, tá? Então, essa questão da regulação estatal é importante, porque geralmente existe alguns grupos muito poderosos financeiramente, e o que que eles fazem? Eles dificultam a entrada de concorrentes, não pela questão financeira, porque ele não tem o que fazer. Se alguém tiver dinheiro, ele não consegue impedir. Porém, por questões burocráticas, ele consegue jogar muita areia nos planos de alguém. Começa a exigir uma coisa, outra, dor de cabeça, e tem que. Então, eles começam a criar muitos critérios e começa a dificultar a pessoa de desestimular a pessoa de abrir um novo negócio e virar um concorrente. Então, é importante ter isso em mente, tá? E também, é, quando a concorrente, a fidelidade do concorrente é baixa, né? Então, muitas vezes ele não está ali ligado a nenhum tipo de marca ou a produto ou loja específico, tá? Isso pode chamar a atenção para a abertura de novos negócios. Um exemplo que eu pus uma imagem, achei interessante, porque eu lembrei, o caso do hotel no slide anterior foi sugestão do próprio livro, mas esse caso eu achei interessante, esse exemplo e coloquei. É, você tem uma guerra na procura de quem manda na informação no Brasil e no mundo, tá? Tudo que está acontecendo no Brasil acontece no mundo, tá? Não tem nada diferente. Então, existe uma briga muito grande. Por que que existe uma briga muito grande? Porque você imagina que há alguns anos atrás, quem que tinha o monopólio da informação inteira nas mãos? As redes de televisão e jornais. Revistas, né? Jornais de papel. Então, eles estavam numa posição extremamente confortável, tudo tranquilo, não é fácil chegar e competir com eles, porque eles já estão no negócio há muito tempo, eles possuem um capital muito alto, eles com certeza existem algumas dificuldades estatais aí para se criar esse tipo de negócio e tudo mais. E aí, o que que aconteceu? Surgiu nova tecnologia, foram surgindo novas tecnologias e foi dando espaço para as pessoas comuns. Qualquer um de vocês consegue virar uma fonte de informação. Isso é positivo ou negativo? Extremamente positivo. Extremamente positivo. Ah, mas tem perigo de fake news. Pessoal, você conhece mais fake news do que o da grande mídia? Eu acompanho canais minúsculos que desmentem tudo que os caras postam, vírgula por vírgula, o dia inteiro. Então,
há um conflito muito grande de grandes querendo calar os pequenos. Grandes quem? Redes de televisão gigantescas, jornais e revistas, querendo dar um cala-boca em pessoas que simplesmente têm acesso à internet e uma conta gratuita no YouTube, né? Pessoas que vão utilizar o Twitter, aí vai lá, pressão em cima do Twitter para dar um cala-boca, pressão em cima do Instagram. Como existe uma frase bastante interessante, que se eu não me engano é do Dom Pedro II, imperador brasileiro. Falou o seguinte, olha, como que você combate a imprensa? Com mais imprensa. Quanto mais pessoas puderem ter acesso à informação e puderem criar informação, melhor. Porque se você tem sobre um assunto 15 coisas diferentes, ótimo, ótimo. Porque aí eu vou conseguir lendo as 15 e vou conseguir ver. Porque, por exemplo, o Eduardo postou uma coisa, o Rafael foi lá e falou, oh, não é bem isso. Aí a Mariana foi lá e falou, não é bem isso, Rafael. Aí a Heloísa foi lá. Ou seja, você vai tendo informações, mais informações, e você vai refinando para você chegar a uma conclusão mais próxima do que seria a realidade. Agora, você imagina um pequeno grupo tendo esse controle e não tendo ninguém para bater de frente. Você entendeu? E isso é uma questão interessante, que eu faço questão de deixar vocês atentos a isso, porque não dá nem para falar que é um conflito. Existe uma guerra aberta no Brasil e no mundo entre quem que é o dono da verdade. Entendeu? Então tem pessoas, o cara monta um canal, vai lá e faz e posta uma informação. Uma coisa interessante que eu vi essas semanas atrás, semana passada eu acho, foi que um cara sozinho no Brasil resolveu analisar algumas informações. Ele estava atento com relação àquilo que ele tinha publicado, né? Ele estava acompanhando as notícias há muito tempo. Ele sozinho fez uma pesquisa sozinho e mostrou no seu canal, entendeu? Uma coisa interessante, tá? Uma coisa interessante. Por quê? Porque a mídia toda dos jornalistas brasileiros não foram capazes, ou não quiseram, ou fingiram que não viram, ou realmente não descobriram uma coisa que um cara sozinho fez. Então é importante ficar atento a isso, essa ameaça de novos entrantes, no caso das comunicações, da informação, né, porque a informação antes era centralizada. Você tinha grupos muito poderosos que tinham uma influência. Aí chega o pessoal através das redes sociais e tudo mais, e as pessoas têm voz. Hoje as pessoas têm voz, antes não tinham. Por isso eu vejo por esse aspecto, entendeu? A liberdade das pessoas poderem participar da sua vida, da vida pública. Então hoje, vou criar um canal falando sobre livros. Então eu vou falar sobre esse livro, a semana que vem eu falo sobre outro, entendeu? Olha que legal que é isso. Isso é uma ferramenta importante para as pessoas, entendeu? E tem gente querendo criar problemas e dificuldade para que as pessoas não tenham tanta facilidade de produzir conteúdo. E é claro que é interessante porque de vez em quando sai uma coisa na mídia assim, durante a pandemia as pessoas passaram a acreditar mais na mídia. Pessoal, os caras estão fazendo pesquisa para quem? Entendeu? Eles estão falando para eles próprios, entendeu? O brasileiro já tem que nascer esperto para começar, né? Então, assim, não sei quem que eles pretendem enganar com isso, porque hoje você tem acesso à informação, tá? Isso é muito interessante e a gente vai para a quinta força, que é a força de Porter. A quinta força é a ameaça de produtos ou serviços substitutos. O que é isso? Vamos lá. É uma força importante. Por que que essa força de produto ou serviço substituto é importante e afeta e pode afetar muito a lucratividade do setor que você trabalha? Porque é o seguinte, se você tem um tipo de produto e alguém pudesse trocar seu produto sem dificuldades por um outro tipo de produto, isso é uma ameaça significativa ao seu negócio, tá? Significativa. Quando que ocorre essa situação?
Quando produtos substitutos têm preços melhores que o seu produto, isso é uma ameaça ao seu negócio, tá? Deixa eu, inclusive, já pôr a segunda parte aqui. Então, você imagina que você tem uma cafeteria, então você tem lá o cappuccino, você tem alguns tipos de café legal lá que você produz, vende e tudo mais, e você tem um lucro razoável, você tem um lucro bom ali na venda de café que você faz e tudo mais. Se aparecer um produto próximo com preço melhor, isso pode afetar bastante a lucratividade do seu negócio. Então, no caso do livro, o autor utilizou o chá. O chá é um pouco incomum para nós brasileiros, me parece. Não sei se é tão comum, não sei se vocês têm o hábito de tomar chá. Eu acho um pouco incomum. Eu gosto, quando eu lembro que existe, até gosto, tal, mas é incomum. Mas para alguns povos é uma coisa mais comum. Então, os ingleses são famosos pelo chá das 5, né, pontuais, então é da cultura deles, da rotina deles e tudo mais. Na Inglaterra, certamente seria uma ameaça muito grande. Você ter uma cafeteria e você ter próximo a você um concorrente que vende chá a preços menores do que o café. Então, o inglês não teria, estou imaginando, tá? Não teria dificuldade em deixar de comprar o seu café para comprar o chá do seu concorrente. Uma outra situação é que o produto substituto, ou seja, um produto que é similar ao seu, tem uma qualidade melhor que a sua. A gente não está falando agora na diferença de preço, a gente está falando na questão de qualidade, né? Então, é, isso também pode ocorrer. No caso do café lá, você tem o café, você tem um outro tipo de café de uma qualidade melhor, o seu concorrente pode ter um tipo de café de uma qualidade melhor. Tá? Só que o café, quando a gente fala café, a gente acha que é uma coisa só, né? Mas não é. Tá? Inclusive o professor Gilson, ele entende bastante desse assunto, né? O negócio, ele manja demais de café. Tem vários tipos de café. Para quem entende, não dá nem para olha. Tem vários tipos, são muito diferentes. Tipo arábica, tipo não sei o quê, tipo. Então eles entendem. Então você imagina agora jogando tudo em café. Se tiver um café significativamente de melhor qualidade que o seu, mesmo que seja o mesmo preço, isso também vai ser uma ameaça para você. E uma outra situação é quando a troca pelo substituto for de custo baixo. Se você precisar trocar um produto por um substituto e não for difícil de fazer essa troca, isso também é um problema, tá? O resultado dessa questão do produto substituto é que ele se transforma numa ameaça não só à lucratividade do seu negócio, né, mas até a própria existência do negócio, tá? E é claro que o produto substituto ele vai fazer uma pressão ali para que você tenha cuidado nos seus preços. E tudo isso das forças de Porter a gente está relacionando à lucratividade, ou seja, como é difícil você ter uma lucratividade boa, né? Quando você começa a analisar, né? É por isso que é interessante o empreendedor, né? Vocês como gestores terem conhecimento de que é, o assunto ele é mais amplo. Então vocês agora vão pensar, nossa, eu vou avaliar determinado tipo de negócio, um escritório de contabilidade, uma livraria, uma floricultura, uma oficina mecânica, né? Você leva essas forças em consideração, você já começa a ter uma ideia, né, sobre a lucratividade do negócio. E aí você consegue até imaginar, não, isso aqui vai ser difícil, porque existem muitas ameaças. Analisando essas 5 forças, eu descobri que existem grandes ameaças sobre o lucro. Então, eu achei que eu teria uma lucratividade boa com esse produto, mas olhando com mais calma, não é bem assim. Ou o contrário, porque ela também pode te dar bons indícios de lucro. Opa, concorrente só tem um aqui e o outro está lá em Mojimirim.
beleza, tá mais fácil. E com relação a fornecedores, então você também faz o pensamento inverso para ver dessa força ou não da lucratividade do negócio, tá bom? É, sem problema, Valquíria. Estará disponível, eu vou salvar. É, é bastante interessante, tá? A gente encerra a aula aqui. Vocês viram que esses componentes, essas 5 forças de Porter, são importantes. Elas levam a gente a um raciocínio um pouco mais para frente, né? Ela ajuda a gente a organizar e direcionar o raciocínio em relação à concorrência, ao mercado que você atua ou pretende atuar. Então é importante a gente ter isso em mente, tá? E deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Fique à vontade, tá? Quem não estiver passando bem pode sair também. É isso, pessoal. Trouxe uns exemplos, a gente trabalhou nessa aula bastante com exemplo, pensou bem, e essa aula acaba, você vai vendo que ela vai linkando com assuntos que a gente já observou anteriormente, tá? Principalmente em relação à diferenciação. Isso destaca ainda mais a importância da diferenciação. Eu queria saber se está tudo certo, Mariana, se alguém gostaria de colocar alguma pergunta, se alguém gostaria de citar algum exemplo para ver se encaixa, sim ou não.